sexto ano, bom dia. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo para a gente recapitular, ou seja, fazer uma revisão aí dos assuntos que serão de referência para a nossa segunda avaliação. Então, pega o seu livro aí, tá? E vamos começar o nosso vídeo. Bem, dentre os assuntos trabalhados aí nesse segundo período aí, né, que nós tivemos para a segunda avaliação, nós falamos aí sobre os amoritas, tá? E os amoritas, eles conseguiram se estabelecer ali na Mesopotâmia graças ao processo de instabilidade que acontecia ali. Invasões e conflitos levaram à descentralização do poder naquela região. E aí a Mesopotâmia, ela acabou sendo dividida em cidades-estados, tá? Os amoritas eram os povos de origem semita. Eu vou explicar já já o que eram os semitas, tá? Eles vinham do deserto sírio-árabe e eles fundaram a cidade da Babilônia, próximo à atual cidade de Bagdá, lá no Iraque. Durante quase 200 anos, os amoritas, que passaram a ser chamados de babilônios, viveram grande instabilidade interna na disputa com outras cidades-estados, principalmente Ur e Uruk. Essa situação ela mudou com a chegada no poder do sexto rei da dinastia mesopotâmica, que era o rei Hammurabi. Entre outras coisas, assim, algo que marcou bastante o reinado do rei Hammurabi foi a lei do talião, que era conhecida como olho por olho, dente por dente, né? E esse conjunto de leis ficou conhecido como o Código de Hammurabi, que ele justamente era uma aplicação de pena na mesma intensidade que os crimes eram cometidos. Vamos lá para alguns exemplos aí que eu falei para vocês, né? Se alguém roubasse, por exemplo, teria as mãos cortadas. Se a esposa traísse seu marido, ela e o amante seriam amarrados a uma pedra e jogados em um rio. Isso não se aplicava ao homem, tá? Se um arquiteto construísse uma casa e esta, porventura, né, acabasse desmoronando e matando os donos, o arquiteto seria condenado à morte. Então, são apenas alguns desses exemplos aí para vocês entenderem o que era o Código Hammurabi. Do Império Babilônico é muito interessante nós frisarmos aí a questão das grandes construções que aquele povo promoveu, tá? Então eles fizeram aí, né, algumas medidas também durante o reinado do rei Nabucodonosor. Entre eles nós temos a construção dos jardins suspensos da Babilônia, os muros da Torre de Babel, né, que aí, segundo a Bíblia, né, falaria que seria uma cidade que seria construída nos altos, assim, seria numa altura que chegaria e ficaria próximo ao céu, né? Nós temos o expansionismo ao reino de Judá, né, também aí feito durante o reinado de Nabucodonosor, entre outras coisas, tá? Então é importante a gente frisar aí durante esse império do rei Nabucodonosor. E também, né, eu falei sobre os descendentes de Noé. Os descendentes de Noé, na verdade, são os semitas, isso mesmo, tá? Os semitas, eles eram um grupo étnico, né, e linguístico que se considerava justamente descendentes de Sem. Sem era o nome de um dos filhos de Noé, que é um personagem bíblico. Então, eles compreendem entre os hebreus, assírios, amareus, os fenícios e os árabes. E os hebreus? Vocês lembram dos hebreus quando nós comentamos sobre eles? Bem, os hebreus eles eram um povo que se destacava entre os demais na antiguidade clássica, pois eles eram monoteístas, ou seja, eles tinham apenas a crença em um Deus, apenas em um, né? Enquanto que várias outras civilizações daquele período adoravam um panteão de deuses. E os hebreus, assim, sempre eles são dos povos que são muito comentados aí na Bíblia. Entre as figuras mais conhecidas aí do povo hebreu, né, que são muito faladas aí na Bíblia, nós temos o Sansão, que era conhecido por ter uma força extraordinária. Nós temos aí o rei Davi, né, que foi um grande monarca. Temos também o rei Salomão e vários outros personagens aí que compõem a história dos povos hebreus. O povo hebreu ele passou por três tipos diferentes aí de governo, né? No primeiro momento eles tinham como líder governamental os patriarcas, tá? Que eram pessoas ali, geralmente um homem, né, mais velho, mais sábio. Depois eles passaram pelo período de governo chamado de juízes, onde, como o nome já diz, nós tínhamos juízes que tomavam decisões ali em vários grupos subdivididos dentro dos povos hebreus. E por fim, eles passaram pelo período da monarquia.
famoso aí da história do povo hebreu trata justamente aí da retirada, da saída, né, dos povos hebreus do Egito Antigo. Esse período ficou conhecido como Êxodo e foi feito aí, né, no período de Moisés. Moisés, eu acredito ter sido assim uma das mais famosas personalidades das histórias bíblicas, né? Foi ele que recebeu no alto do Monte Sinai o que seriam os 10 mandamentos, as 10 leis de Deus para que todos os hebreus deveriam seguir. E foi ele também que conduziu aí os povos, né, os povos hebreus para saírem do Egito, né? Como eu disse antes, esse acontecimento foi conhecido como o Êxodo. Foi Moisés que guiou o povo hebreu para fora do Egito Antigo. Falando em Egito Antigo, o que é que vocês ainda lembram sobre o Egito? Bem, o Egito ele foi uma civilização muito importante na antiguidade, de grandes feitos, né, de grandes invenções que chamam a atenção até hoje de historiadores e arqueólogos. Essa sociedade antiga se desenvolveu às margens do rio Nilo. Sim, o rio Nilo que ajudou, né, graças às suas enchentes aí, que acabavam fertilizando o solo que ficava próximo ali, deixando propício para a produção, né, de alimentos, para a agricultura, para o pastoreio, né? Então foi uma civilização que se desenvolveu no deserto graças à ajuda do rio Nilo. Vamos entender como é que se dava a estrutura social desse povo, né? Quem estava no topo ali, que era o soberano do Alto e do Baixo Egito, a autoridade máxima, era o faraó. Abaixo do faraó, somente os nobres e sacerdotes, né? Os sacerdotes eram que cuidavam da religião, tá? Depois deles vinham os soldados e tinha os escribas, que conheciam a escrita hieroglífica. Depois os comerciantes. Logo após eles, os artesãos, que eram importantes para fazer as pinturas, né, alguns objetos. Os camponeses, que cuidavam aí das plantações e tudo mais, dos animais, né, que eram criados. E na base da pirâmide social egípcia estavam os escravos. E num período aí, né, da história do Egito Antigo, esses escravos foram justamente os povos hebreus. Característica marcante também dos povos hebreus foi a mumificação. A mumificação ela era feita no faraó, né? Depois de um tempo ela acabou sendo feita em alguns sacerdotes e nobres também, até porque era um processo caro, tá? E a mumificação ela consistia todo um processo, primeiro de esperar o corpo desidratar, que demorava em torno de 70 dias. Seus órgãos vitais eram retirados e guardados, né, em ânforas, enquanto que o seu corpo era usado cera de abelha e ele seria envolto em faixas, né? Toda essa ideia de mumificar era porque eles achavam que a alma dessa pessoa poderia ser absorvida, ela poderia voltar do mundo dos mortos e retornar, né, o seu corpo ali, e retornar a vida na Terra aqui no nosso mundo, tá? Falando em morte, né, só para nós relembrarmos também aí, a questão da mumificação, ela também se deu justamente qual era a ideia da morte que os egípcios tinham, tá? Segundo a crença egípcia, né, quando você morria, a alma era guiada até o tribunal de Osíris pelo deus Anubis, né? Os egípcios, eles tinham uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, e aí um desses deuses guiava essa alma até o tribunal de Osíris. E aí lá seria balanceado, né? O seu coração seria colocado numa balança onde o contrapeso seria uma pena. Se esse coração fosse tão leve quanto a pena, né, ficasse em equilíbrio com a pena, essa alma era enviada para o mundo dos mortos. No entanto, se esse coração fosse mais pesado que a pena, a alma dessa pessoa seria devorada por um monstro terrível. Isso era algo que os egípcios acreditavam bastante, era uma crença aí dos povos egípcios. Bem, galerinha, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham relembrado aí algumas coisas. Só pontuei aqui os pontos principais dos assuntos. Lembrando que os vídeos estão lá, né? Vocês podem reassistir quantas vezes forem necessário, quantas vezes vocês quiserem, pra tá aí sempre com o assunto fresquinho na mente de vocês, tá? Desejo uma boa prova, né? Lembrando, faça essa prova de preferência de manhã, que é o horário que vocês estão acostumados a estudar, num momento tranquilo, num cantinho assim que você fique sozinho, sem incômodo de ninguém, para fazer uma prova com tranquilidade e tirar um notão, tá bom? É isso, pessoal, tchau e até a próxima.